Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, te peço para te inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para não estar perdendo nada sobre a dupla Grenal, sobre o Tricolor. Gente, vamos lá. Entrevista do Renato e do presidente Alberto Guerra ontem após o jogo. Vamos repercutir isso aqui nesse vídeo. A entrevista do Renato foi a primeira entrevista. Renato bastante irritado, tá? Renato bastante bravo com o resultado. Não deixou vazar essa braveza assim de forma que todos pudessem notar na entrevista, mas o pós-entrevista eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Aí sim, aí ele deixou vazar bastante. Primeira pergunta, ele foi questionado sobre se daqui a pouco o Grêmio poderia estar rendendo um pouco mais, o que estava acontecendo. E o Renato, aquela linha Renato de sempre, que os jornalistas estavam fazendo copo d'água, que o Grêmio não estava jogando mal, o Grêmio estava oscilando. E aí eu lembro para vocês que o Grêmio jogou contra o Santos, e vocês lembram que o Grêmio não jogou bem, o Grêmio tomou um sufoco do Santos no segundo tempo. O Grêmio não jogou bem contra o Cruzeiro, o Grêmio não jogou bem contra o Cuiabá, embora tenha vencido, e o resultado foi injusto, todos sabem, mas tudo bem, é vitória em 3 pontos, é isso que vale. E o Grêmio não jogou bem no último final de semana contra o Bragantino. Os resultados que o Grêmio vem tendo, tanto de vitórias quanto de derrotas, são injustos, porque as vitórias do Grêmio não condizem com as chances que os times adversários criam, e são bem mais que as do Grêmio, e as derrotas também não são justas, dado as chances que os times criam, mas não conseguem fazer. Quer dizer, não é uma forma, o Grêmio não está tomando. O problema é que o Grêmio está permitindo que esses times criem. E é isso que, a hora que pega, como pegou ontem, um time que define bem. O Palmeiras perdeu muitos gols, mas o Palmeiras definiu muito melhor que os times que o Grêmio enfrentou antes. Por isso que tomou 4-1. O problema não é só o time do Palmeiras ser muito bom e ser muito melhor entrosado e estar jogando muito melhor porque joga dentro de sua casa com gramado sintético. O problema é a falta de entrosamento do Grêmio. O problema são jogadores sem ritmo de jogo, são jogadores desentrosados e que acabam sucumbindo ao ataque do adversário. O Renato ainda falou sobre a polêmica do Natan, né, sobre esse caso das investigações, se isso afetava no vestiário. O Renato disse que isso não afetou em nada. Disse que o presidente Guerra chegou até São Paulo, conversou com ele, conversou com o jogador, fizeram uma reunião ali entre eles. O Natan, de pronto, negou todas essas informações que o jornal o Globo divulgou, disse que sim, ele foi contatado pelos criminosos para fazer parte dessa maracutaia aí, porque isso não era da índole dele, e colocou à disposição aí do celular, as contas bancárias, tudo à disposição da justiça para fazer as devidas apurações. O Grêmio confiou na palavra do jogador, disse que vai esperar para ver se aparecem mais provas. O presidente acabou falando isso, mas de pronto já acredita que nada vai acontecer porque acredita na palavra do atleta. Bom, o Renato muito irritado, porque no primeiro gol do Palmeiras, por exemplo, ele estava na beira do campo, e aí quando o Veiga faz aquele gol de cabeça, ele vai até o banco de reservas, dá-lhe socos no banco e grita: eu avisei, como se ele tivesse avisado a defesa de que o Veiga poderia acabar surpreendendo ali com uma bola aérea. E o Veiga nem é tão alto assim, então poderia ser uma surpresa pros defensores, e o Renato, ao que tudo indica, teria avisado esse risco. Depois da entrevista, o Renato sai da sala de imprensa, muito bravo, esbravejando, gritando M, sabe? Ou não posso falar aqui no YouTube porque pode cair o vídeo e tal, mas M, e isso não poderia ter acontecido e tal, e esbravejando demais, chutando o chão. Então, Renato muito bravo nessa questão. E aí veio a entrevista do presidente Alberto Guerra depois do Renato. O presidente abriu a entrevista, claro, falando sobre o caso Natan, porque ele disse ainda que só iria falar sobre o caso Natan, mas acabou respondendo a outras perguntas também. Sobre o caso Natan, é o que eu já contei para vocês. Ele chegou até São Paulo, conversou com o Natan explicou toda a situação, disse que chegou a ser procurado pelos criminosos, que negou de pronto qualquer envolvimento com essas manipulações,
disse que não seria da índole dele, colocou à disposição o celular dele e as contas bancárias para a justiça, para fazer qualquer averiguação e também para o Grêmio, caso o Grêmio quisesse. O jogador estava pensando no jogo, estava concentrado, então eles quiseram então deixar o jogador para jogar e foi o que aconteceu. Ficou nos relacionados. E aí o presidente foi questionado então sobre a grande polêmica da semana, que foi a última entrevista do Renato, a penúltima entrevista do Renato agora, né? Que foi no domingo, depois do jogo do Bragantino, pedindo reforços, colocando a direção contra a parede praticamente. O presidente disse que não é nada diferente do que ele já tinha dito em algumas entrevistas. O Grêmio precisa de reforços, precisa contratar jogadores de velocidade, mas falando melhor sobre a entrevista, ele disse que talvez o tom tenha sido diferente, um tom muito elevado, a forma como ele falou, e aí sim, esse foi um ponto que incomodou o presidente Alberto Guerra. Ele não falou que não existe rusga nenhuma, que eles conversaram e ficou tudo bem, disse que o Renato é um grande amigo de longa data, foi o primeiro a contratar o Renato no Grêmio, então o presidente aí apaziguando qualquer situação, qualquer polêmica que possa vir por aí. Beleza, pessoal? Foi a entrevista dos dois, os pontos mais altos da entrevista do Renato e a entrevista do presidente. O Renato todo o tempo dizendo que o Grêmio estava a 2 pontos do 5º colocado, mas ele também não conta que o Grêmio está a 3 da zona de rebaixamento. Precisa também ficar vendo o copo meio cheio e o copo meio vazio, não dá para ficar só num. O Grêmio precisa tomar cuidado. Principalmente porque o próximo adversário do Grêmio é o Fortaleza, no domingo, 4 da tarde. O time do Vojvoda, time muito bem montado, time que joga muito rápido. Então o Grêmio vai ter aí uma pedreira muito, muito, muito dura no próximo final de semana. E outra, o Grêmio precisa vencer. Ele precisa vencer porque um resultado adverso pode empurrar lá para baixo. E aí sim, aí a crise vem com força. Beleza, pessoal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre a dupla Grenal. Eu sou o repórter Diogo Lacme e até a próxima. Tchau!